Num relacionamento conjugal, quando o cônjuge prefere a bebida à convivência com a família, como encarar essa situação? Como perdoar? Como explicar aos filhos a ausência do pai? Dizer a verdade. Seu pai está doente. Infelizmente, ele bebe e não conseguiu superar. Mas é um homem de sentimentos nobres. Ele é vítima de si mesmo. Note que quando ele está bem, é outra pessoa. Eu sei que é fácil dizer isto e que é muito difícil viver isso, mas são os nossos desafios kármicos. Tenho uma amiga que vivenciou essa experiência e então ela não suportou. Chegou um momento que ela não suportou e era realmente insuportável. Mas ele, por outro lado, vivia do amparo emocional dela. Ela o deixou, com o desgosto ele bebeu até morrer. E ela fez uma consciência de culpa. Eu aguentei tanto, poderia ter aguentado um pouco mais. Ela não tinha nenhuma culpa, mas o nosso inconsciente é inclemente e começa a recordar e a nos punir, entre aspas. Não vou dizer como a pessoa deve agir, porque cada um tem as suas próprias resistências, mas direi que aquele que age desta e de outras formas é um doente. Há tantos problemas psicopatológicos que são de surpreender. No relacionamento humano que venho mantendo com muitas vidas, eu fico surpreso ao constatar quanto somos doentes. Pessoas de excelente aparência, pessoas que se projetaram muito bem, que triunfaram. No entanto, com tantos conflitos, com tantos dramas, com tanta carga das reencarnações passadas, que elegeram na genética os fatores predisponentes para aqueles distúrbios, que vieram através de doenças degenerativas, porque estão em nosso mapa kármico. Notem que não é uma proposta de resignação, é uma proposta de estímulo. Examinar o fato real e daí retirar o que haja de melhor. Há uma lenda de Somerset Maugham, que o indivíduo fugiu da morte para o lugar onde ela havia feito um programa, tinha um encontro marcado exatamente no lugar para onde ele foi. Nós não fugimos do karma. Eu psicografei uma vez uma mensagem belíssima de um espírito tibetano. Ele me aparecia invariavelmente pela madrugada, na hora errada, 3 da manhã. Que não é hora de ninguém aparecer a outrem, por favor. Mas me aparecia e me despertava. E me contava um koa, uma pequena parábola zen budista. Ele me apareceu durante 90 dias e me contou 90 koas. À época eu não tive tempo de anotar, esqueci-me muito. Depois eu resolvi gravar, que é mais rápido. E os que eu me lembrei eu gravei, mas gravei este. Ninguém foge do seu karma. Um príncipe vivia numa região muito fértil no sul da Índia. Era casado com 2 mulheres, como recomendava a lei, ele podia manter 2 famílias, e era um governante generoso, nobre, e tinha um filho com a primeira mulher. Subitamente, ele sentiu tédio da vida e resolveu abandonar o mundo para servir ao Senhor Buda. Convidou a família e explicou as suas necessidades espirituais. Havia uma tradição na Índia que o homem, a pessoa, até os 18 anos pertence aos pais. Dos 18 aos 45, pertence à nova família. Depois dos 45, pertence a Brahma. Deve dedicar-se a Deus. Ele estava com 40 anos, disse, está próximo. E eu prefiro antecipar a minha hora de dedicar-me ao Senhor Buda para amar a Deus. Quero libertar-me do mundo. À primeira mulher, ele deu a governança do reino, para que o seu filho fosse o príncipe herdeiro. À segunda mulher, deu um grande patrimônio. Despediu-se de todos, o filho era muito pequeno, e ele saiu e foi internar-se na montanha sagrada. Os anos se passaram, o príncipe foi crescendo, e à medida que começou a ter noção da vida, perguntava à mãe pelo pai. E ela dizia, papai, foi servir ao Senhor Buda, foi iluminar-se. E ele disse, mas todos têm pai. Por que eu não tenho um pai? Porque ele foi servir a Deus.
E o príncipezinho ficava muito triste. Passaram-se muitos anos. E quando o príncipe completou 15 anos e deveria assumir a governança, ele teve de tal forma a angústia da perda do pai, que propôs à mãe ir à montanha sagrada para ver se encontrava o pai. Depois ele voltaria e assumiria o império, governaria com justiça. A mãe, por fim, accedeu. A montanha sagrada ficava muito longe da capital. Ela entregou à sua mãe a regência e levou o filho até próxima à montanha sagrada. Ficou numa hospedaria, porque mulher não podia subir a montanha sagrada. E disse ao pai: está na montanha sagrada, mas eu não sei aonde. Ele preparou uma talutagem para vários dias. Subiu a montanha, onde havia muitos lobos, muitos tigres. E perdeu-se pela floresta. Perdeu-se, não houve como encontrar o pai, nem saber em que monastério ele estava. Por fim, quando se encontrava sem alimentos, debilitado, febril, não sabia voltar, nem tinha como seguir, ele desmaiou. E desmaiado numa clareira, foi encontrado por um monge, que o olhou e sentiu uma grande compaixão. Carregou, levou-o até o monastério. E chegando ao monastério, assistiu, deu-lhe vitalidade. E quando o príncipe despertou, ele agora olhou realmente o jovenzinho e viu o seu rosto juvenil, quando o passado ainda não o havia trazido para a floresta. E perguntou ao jovem o que fazia naquela área sagrada, na qual os profanos não tinham direito de entrar. E disse: procurou meu pai. Meu pai era o príncipe Y. Ele abandonou o reino, internou-se na floresta. Veio buscar a iluminação. Eu sou o príncipe herdeiro, eu queria ter a imensa felicidade de pedir a meu pai que me abençoasse em nome do Senhor Buda. O monge comoveu-se muito e disse: que pena que demoraste tanto. Teu pai morreu há menos de 3 dias. Vem ver-lhe a sepultura, pranteia-o, chora-lhe a ausência e sente-te perfeitamente liberado da tua necessidade, do seu amor. O jovem viu a cova que era recente, pranteou muito, pai, chorou. Quando sentiu bem, agora voltou para governar o reino. Porém, ao descer da montanha, ao chegar à hospedaria, soube que uma terrível epidemia de cólera havia visitado a região e sua mãe havia morrido. Desesperado, ele cuidou de levar o cadáver para ser inumado em palácio, no local próprio. Quando chegou ao reino e ao palácio, encontrou todos aqueles a quem amava vitimados pela epidemia, mortos uns, morrendo outros e contaminados terceiros. Ele foi tomado de uma tristeza tão grande que pediu aos conselheiros que se reunissem, formasse uma junta governamental, porque ele ia atrás do Senhor Buda. Voltou à floresta sagrada e agora foi diretamente ao monastério. E quando lá chegou, e o monge o reconheceu, perguntou: e agora que vieste fazer? Eu vim para que vós me orienteis a encontrar o caminho da salvação. E aquele pai, que se havia descuidado de educar o filho, tornou-se-lhe mestre para educar o espírito. Ninguém foge do seu karma. Aquele monge era o próprio pai. Por mais que ele quisesse evitar, o filho terminou nas suas mãos. Assim também nós, diante dos grandes dramas que nos acontecem, nós transferimos de época para resgatar. Bem-aventurados aqueles que podemos resgatar hoje. Houve um momento na minha atual existência que foi um instante definitivo. Eu poderia ter optado este ou aquele caminho. E até hoje eu bendigo a Deus, 39 anos depois, haver optado pelo caminho do silêncio, do trabalho e da perseverança. Porque estava no meu karma. Se eu não resgatasse de uma forma, de outra resgataria. Porque ninguém foge de si mesmo, nem das suas construções.